que essa coisa de separar o trabalho e a vida pessoal não existe. O comando e controle é um modelo mental de gestão que muitos líderes têm e que ele não tem a ver com idade. A demonização do escritório também não é uma vibe legal, Sim. porque achar que o escritório é só problema, ele tem ganhos. Passado, a carreira era o conjunto de cargos que você ocupava e muitas vezes ligado à formação acadêmica que você tinha. Muitas empresas ainda têm como regra interna de funcionamento que uma pessoa, para se candidatar a uma vaga interna, precisa de autorização do líder. Eu, por exemplo, nem falo em retenção, né? Eu detesto essa palavra, eu falo em engajamento. Todo mundo tem um projeto de vida, todo mundo tem um propósito. O quanto a minha empresa contribui para a tua caminhada. Se eu não atualizar o meu approach para as pessoas com uma visão de diálogo, de construção, de liberdade, eu tendo a perder os melhores. Sim. O que eu quero para o meu desenvolvimento pode se dar no linear e no não linear também, que é a carreira em nuvem. Então, o ativo intelectual desse grupo pode ser melhor explorado quando eu crio estruturas mais fluídas. Você se sente encorajado pelo seu líder para explorar novas possibilidades na empresa? Não. 78% disse não. A carreira não surge, ela é construída. Seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast oficial da Carreira Miller. É uma honra ter você aqui com a gente, porque o convidado de hoje, todo mundo é super especial e esse não ia ser diferente. Rafael Souto, seja muito bem-vindo. Bacana. Obrigado, Emerson. Bacana estar com você aqui. Eu que agradeço o convite, o aceite do convite, porque, cara, você está envolvido em muitos temas que são importantes de serem ditos hoje em dia, principalmente como as pessoas estão interagindo profissionalmente falando e pessoalmente. Na verdade, acho que das duas formas tem uma relação muito grande, cara. Eu acho que você vai fazer boas contribuições pra gente aqui. Bacana, ótimo. Falar sobre carreira, falar sobre o mundo do trabalho, aí vamos voar juntos aí nessa conversa. Que legal, cara. E você tá onde agora? Hoje eu estou em Porto Alegre, né, nesse mundo de pandemia, a gente reorganizou, né, as nossas estruturas. Hoje eu estou em Porto Alegre, a gente está muito nessa coisa do Anywhere Office, né, que por sinal é uma das grandes transformações em que pese todo o drama da pandemia, um dos aprendizados foi esse, né? Então hoje eu estou no Sul, semana passada eu estava em São Paulo, aí tem dias que eu não estou nem no escritório, eu estou em home office, e aí a gente vai mesclando os projetos, os contatos e as atividades entre presencial, é um novo aprendizado. Isso é muito bom, né? Isso fez uma diferença enorme. Acho que a pandemia trouxe muita coisa ruim pra gente, mas esse empurrão, a força nesse sentido, nessa proposta de comportamento, eu achei que foi riquíssimo, cara. Pelo menos agora eu vejo meu menininho tem 7 meses, um outro 7 anos. Óbvio que eu tô focado no trabalho, mas aquele sorrisinho que aparece na porta do escritório assim, cara, aquilo é delícia, cara. Muda o teu ânimo, cara. Eu acho, Emerson, que o que aconteceu é que a gente se deu conta de um fenômeno que já vinha se falando há algum tempo, que é a história do life design, o desenho de vida. Um dos caras que estuda isso, que é para mim um gênio desse assunto de carreira, que chama Mark Savickas, ele já dizia há muito tempo que essa coisa de separar o trabalho e a vida pessoal não existe. A gente se carrega para onde vai. E só que tinha um statement do mundo do trabalho até a pandemia que era isso, eu pego meu carro, vou para o escritório, vou para o projeto, vou para o cliente, né? Eu vou para uma fábrica que, dependendo da área que a pessoa trabalha o dia todo, volta à noite, vê um pouco os filhos. Esse era o life design médio da sociedade contemporânea. Tanto é que quem dizia até 2020 que estava em home office era meio que uma coisa estranha, né? Não era a média do comportamento do mercado. E a gente viu, primeiro por um processo de adaptação necessária, e depois os ganhos de qualidade de vida que a gente tem nesses momentos de integração dos papéis que a gente tem na vida. Porque você falou agora do seu papel de pai. O pai ou a mãe quer estar próximo ao seu filho em alguns momentos do dia. Por que tinha aquele bloqueio, né? Você ficava o dia inteiro fora, via o seu filho à noite, às vezes não via. Se pegar um bebê de 7 meses, você vai chegar do trabalho às 7 da noite, você vai jantar, a criança já está dormindo, você não vê. Então eu acho que a gente redesenhou para melhor, e eu sou muito otimista nesse sentido,
o life design. O duro, e talvez a gente vá falar um pouco agora na sequência, né, dessa coisa das estruturas, do mundo do trabalho nas organizações, o duro é que isso mexe muito com a lógica de comando e controle de algumas lideranças. Então, quer dizer, essa liberdade que eu dou, a flexibilidade, é um desejo, né, que a gente vê muito forte na sociedade contemporânea, né, nas pessoas no mundo do trabalho, porém isso mexe com uma arquitetura de comando e controle que estava enraizada durante 100 anos, que é você ir para o escritório e eu vejo o que você está fazendo. Sim. É uma mudança. Mas eu acho que é irreversível, né? Acho que se tem um tema aí que me parece que não volta jamais, é esse, né? Quer dizer, os modelos antigos de trabalho 100% presencial, inflexíveis, escritório, ninguém mais quer. Sim. Principalmente nas atividades de capital intelectual. Né? Sim. Porque não faz sentido, assim, não é esse estar próximo, porque às vezes você está concentrado em atividades e tem dias que é assim. Eu vejo com o time de marketing que eu tô que, pô, a gente tem que fazer encontro às vezes, porque, a gente brifa muita coisa, viaja, fala um monte de besteira e precisa disso para alguns momentos. Mas eu vejo algumas outras ações, principalmente comercialmente falando, cara, é muita apresentação, muito telefone. De um ponto de vista, você fala assim, cara, a gente perde, óbvio, o ser humano foi feito para estar perto um do outro, né? A gente também não consegue, talvez essa questão que nós estamos agora, a gente supre parte dessa relação, mas seria legal apertar a tua mão, ou se você tivesse sentado aqui, porque você ia tomar ali uma água comigo, né? E a gente ia comer alguma coisa aqui, e o papo é diferente, né, cara? Mas também dá para acontecer. Então, eu acho que saber lidar com isso traz excelentes benefícios, e você tem repertório para isso, porque você já tá me dizendo, a liderança, cara. E eu me espanto às vezes com a galera bem jovem que é líder e não consegue lidar com isso. Empresas, né, olhando o Google, querendo que a galera venha pro prédio novo que fizeram, a Apple, e você fala, caramba, pô, mas eles são o hype da tecnologia, do que há, e por quê, né? Eu acho que essa questão da idade, geração e faixa etária tem traços, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso. Eu estava num evento no CONAR, que foi realizado em São Paulo, né, que é o maior evento de RH da América Latina, e eu fui num evento lá, e naquelas fui falar sobre carreira, exatamente esse tema nosso, num painel. E antes do evento eu estava falando com uma pessoa de uma empresa que me abordou, e uma empresa relativamente nova, uma startup. E aí era um pouco desse papo que a gente está tendo aqui, como é que está o modelo de trabalho, e ele me dizendo, olha, o nosso CEO, e é uma startup, todos muito jovens, olha, a gente quer que todo mundo esteja no escritório. Aí eu perguntei, por quê? Porque o senhor entende que se as pessoas estiverem em casa, muita gente não trabalha. Caramba. É a visão do cara. Eu acho... esse é o ponto. O comando e controle é um modelo mental de gestão que muitos líderes têm e que ele não tem a ver com idade. Ele pode ter a ver, traço, né, geracional, mais presente numa geração do que noutra, mas ele tem a ver com crença sobre gestão. E a minha opinião, porque a gente está construindo isso, eu acho que quem cravar aqui qualquer coisa, dizer que é assim, está fazendo um exercício prepotente, porque não tem como saber, mas a minha percepção, conversando com muitas empresas, com profissionais, né, indivíduos, líderes, gestores de pessoas, é que os modelos mais rígidos são os que estão mais sofrendo para atrair e engajar as pessoas. Sim. Porque, na média, nós, como sociedade, estamos optando por um outro modelo de trabalho. Sim. E por isso eu tenho dito que a pandemia é um marcador histórico de transformação nas relações de trabalho. Sim. Eu recebi agora, eu vou estar até consultando aqui, que eu vou ler para você um negócio curioso pra caramba, cara, no nosso grupo. Eu recebi do João. João é nosso gerente de pesquisa e falou: 60% das empresas dos Estados Unidos já utilizam um negócio chamado Bossware para monitorar a atividade de funcionários. A tecnologia de rastreamento registra o pressionamento de teclas, movimento de mouse, captura de tela, ativo webcam, microfone periodicamente. 9 em cada 10 empresas afirmam já terem utilizado e terem realizado demissões depois de implementar o software. Cara, isso é uma puta prisão, com todo o respeito. Eu não sei, cara, mas aderir a uma parada dessa é como o Robson disse depois aqui, isso chega a ser assustador. Ter que supervisionar, dá muito trabalho. E aí perde o alvo, cara. Eu entendo a ânsia do controle como mecanismo de gestão. Eu entendo porque nós somos criados assim. Se a gente olhar todo o sistema, inclusive de carreira, que a gente vai falar mais, mas, no geral, os modelos eram de comando e controle. Eu registro o seu ponto, eu registro as suas atividades, eu estou vendo o que você está fazendo.
Ir para um modelo em que eu dou total autonomia é muito assustador. E aí a gente começa a pensar essas parafernálias de controle, software. Tem líderes que não usam software, ele faz controle psicológico assim, olha, Emerson, eu quero que você me mande um pequeno briefing às 10 da manhã do que você fez. Ou fazem chamadas várias ao longo do dia para checar se a pessoa está fazendo. Esse modelo não vai funcionar. O ponto é que nós precisaremos encontrar novos rituais para lidar com essas questões. Por exemplo, o onboarding de pessoas que estão aprendendo a trabalhar e que não conhecem muito a cultura da empresa e nem mesmo a atividade a ser feita, é mais difícil no digital. E isso gera ansiedade no líder. Então, talvez ele tenha que, para este público que não sabe trabalhar sozinho, está começando, ele não sabe as rotinas, não sabe, talvez eu tenha que ter alguns rituais presenciais que talvez seja um pouco da ansiedade da pessoa que me procurou no Conar para falar do modelo dele. Sim. Uma meninada nova, a empresa começando, ele fica com receio que está todo mundo em casa perdido. Né? Talvez não seja nenhuma desconfiança que ninguém está trabalhando, né? Apenas isso. Né? Embora ele tenha dito, eu acho que pode ser mais do que isso. Então, eu acho que o desafio, e essa vai ser a habilidade criativa que o gestor e os designers organizacionais, principalmente do RH, vão precisar pensar quais são os rituais que nós elegemos como gestão de pessoas que podem nos ajudar vindo no escritório, um modelo presencial, e quais que não são necessários. Né? A demonização do escritório também não é uma vibe legal, sim, porque achar que o escritório é só problema, ele tem ganhos, tem interconexão, tem as questões de valores, tem a questão de aprendizagem, que a gente brinca por osmose, né? Você aprende vendo o colega, você aprende discutindo, tô com um problema aqui, como é que você fez? Você vai marcar uma reunião digital para discutir, não acaba não marcando. Então, eu acho que a gente tem um desafio, e essa arte de construir um modelo híbrido ou um modelo mais flexível, com rituais novos, potentes, é um desafio que nós temos como organização. E vai ser determinante, eu concordo absolutamente contigo, cara. Porque saber lidar com as duas, fazer uma combinação disso vai ser uma boa receita, que nem fazer um bolo legal, assim, né? Você tem que combinar algumas coisas para ele sair. Porque tem gente que não se adapta, não tem rotina, não consegue se planejar. A própria casa, com a série de eventos que tem ali dentro, atrapalha o cara pra caramba, né? Então não é... Mas, enfim, isso permeia um pouco desse assunto, porque esse gremista que tá aqui... Eita, nós, hein? Boa, essa do Grêmio é um bom momento, hein? Pois é, né, cara? O Grêmio passou por uma, assim, e a gente começa a falar, e tudo tem muito da relação da liderança, né? Muito a maneira como você faz uma condução para engajar todo aquele time, né? Dentro de um propósito, né? Do campeão da Libertadores a um time que agora tá passando, tá se reerguendo. Eu não vou falar nada, mano. Mas é isso, é gestão, né? É propósito. Aí, claro, quando a gente vai olhar a gestão, não dá para resumir, mas eu acho que tem muita coisa aí que aconteceu, né? Quando a gente olha, principalmente a gestão do futebol. Mas eu acho que o que fica dessa história da transformação do trabalho é que os modelos antigos, eles precisam ser revisados. Vale para... Nós precisamos fazer um refresh nos modelos de gestão. Sim. Eu acho que, no geral, e esse talvez seja um dos grandes desafios, né, que a gente tem nesse século XXI, né? Como adaptar com mais velocidade os modelos de gestão para toda essa transformação. Né? E o que a gente vê, fazendo uma analogia meio no limite, assim, nessa questão do futebol, é que os ciclos de sucesso e problema, fracasso, eles estão mais frequentes. Ou seja, se você não se reciclar rápido, acontece um pouco do que aconteceu com o Grêmio. Você tem lá 2, 3 anos muito bons, daqui a pouco você entra numa crise profunda. Isso vale para uma empresa. Sim. No passado, os ciclos eram um pouco mais longos, a perenidade das decisões era maior. Então, eu criava um produto, eu lançava ele, eu tinha um ciclo mais longo. Hoje as coisas é tudo muito rápido, isso traz muitos desafios, né? É muito, cara, é muito volátil, né? Toda a maneira como a gente lida. E aí a gente quer trabalhar dentro desse mundo volátil com uma carreira muito bem estruturada, aquele caminho capinadinho, direitinho. Você fala, por aqui, vai por aqui, você se forma aqui. Cara, isso é muito doido. Eu trouxe o Hélio Zilberstein aqui, que é um economista que trabalha num projeto da FIP especificamente, mas ele falou, cara, vocês adivinham o que eu estudei, né? Ele é um amigão querido, cara. Eu falei, cara, eu já sabia, mas eu deixamos rolar. Cara, eu estudou física
para depois isso dar economia. Ele falou assim, você pensa que eu pautei a minha vida dizendo assim, pô, quando eu vi que não era isso, eu não queria dar aula, eu falei, eu vou mudar a minha caminhada. Mas não que é inútil, cara. O conhecimento que ele tem, com certeza, se adapta muito. E eu acho que essa é a dinâmica. Cara, eu não sou jornalista, entende? E eu tô agora à frente desse programa, e esse provavelmente está próximo do episódio 100 que a gente tá fazendo aqui agora. Mas eu fui estudar muito disso, porque eu quero dar uma condução legal, uma dinâmica. Cara, e qual é a tua carreira? E qual é o teu cargo? Cara, sei lá o nome que isso tem. Né? A gente está pensando em gerar recursos para um negócio, então não necessariamente é esse título que determina, né? Então essa já é uma boa reflexão, né? Falando do nosso tema-chave aqui, né? Que é carreira. No passado, a carreira era o conjunto de cargos que você ocupava e muitas vezes ligado à formação acadêmica que você tinha. Hoje, nesse novo mundo do trabalho, a gente define carreira como o conjunto de experiências significativas para o indivíduo. E as formações que você vai tendo, seja uma formação lá, como o exemplo que você deu, o cara fez graduação. Eu, por exemplo, a minha graduação é Direito, Ciências Jurídicas. Caramba. E aí, como você disse, o direito me ajudou, porque tem a base da legislação trabalhista, os conceitos de direito, né, para a gestão da minha empresa são importantes. Depois eu fui buscando formações complementares no meu tema, que é o tema carreira, essa parte dos movimentos de carreira e todo o desenvolvimento do mundo do trabalho. Então é cada vez mais assim. E talvez o grande desafio seja como a gente leva essa visão contemporânea, considerando 3 aspectos. O indivíduo, quer dizer, como é que eu penso a minha carreira, então, de uma maneira mais estratégica, considerando esse conceito de experiências significativas, indivíduo. O líder, porque o líder também tem que olhar o desenvolvimento das pessoas do seu time com um approach mais contemporâneo. Sim. Ele não é mais dono da carreira de ninguém, ele precisa estimular o protagonismo das pessoas, dar espaço. Tem uma fala que eu faço com muita frequência, que às vezes os líderes se chocam, que é o líder tem um papel hoje de ser um conselheiro, um advisor. Se fala muito aquela história do líder coach, o líder advisor. Por quê? Porque se eu faço a gestão do Emerson, eu tenho que conversar para entender os interesses dele e ajudá-lo a construir o projeto dele na empresa. E não mais ficar vendo ele como um recurso para entregar a minha meta. E aí a gente pode conversar um pouco mais. E o terceiro, a organização também precisa se modernizar. O jeito que ela pensa a carreira. Quer ver um exemplo? Muitas empresas ainda têm como regra interna de funcionamento que uma pessoa, para se candidatar a uma vaga interna, precisa de autorização do líder. Por quê? Por quê? Porque é resquício dos sistemas de comando e controle. Você entra na empresa, você é meu. Se a gente está num mundo dizendo que as pessoas são protagonistas, que eu preciso da autonomia, eu tenho que refletir, eu estou dando apenas um exemplo operacional para ilustrar a minha fala, o papel organizacional dentro dessa construção do novo mundo do trabalho. Porque não adianta ficar medindo o turnover lá na ponta final, a gente está perdendo gente, tá difícil contratar, se eu não trabalhar o meu desenho de organização para favorecer o desenvolvimento das pessoas e elas quererem ficar. Eu, por exemplo, nem falo em retenção, né? Eu detesto essa palavra, eu falo em engajamento. Perfeito. Como é que eu engajo as pessoas? Eu engajo as pessoas se elas conseguirem visualizar que podem fazer os seus projetos de vida na empresa. Porque ninguém trabalha para dar resultado para acionista, isso é uma balela. As pessoas trabalham para realizar os seus projetos de vida. Se ela consegue visualizar essas possibilidades, ela tende a ficar mais. Então, a organização tem que pensar também o seu papel, e aí entra os líderes, entra a área de gestão de pessoas para se modernizar. Sim. Então, tem muitos desafios aí nesse trinômio: indivíduo, liderança e desenho organizacional. Tive um professor na faculdade. E é muito legal que a faculdade ela tem a chance de curar a miopia. Então ele primeiro disse uma coisa que eu achei incrível, o professor Cláudio. E ele falou assim, cara, qual é a função de vocês? O que vocês estão fazendo aqui? A gente, né, para que serve uma pessoa numa empresa, né? O trabalho, a gente faz isso, aquilo. Não, vocês estão lá para gerar rentabilidade para os acionistas. Então ele cravou essa verdade dizendo que ia curar a miopia. E hoje eu olho e falo assim, cara, talvez funcionaria
Antes de uma sociedade, essa era do conhecimento que a gente vive, em que o trabalho não representava o teu ser. Vamos olhar antes da Revolução, que se alimentava a tua família, então você criava os animais ou cultivava algum tipo de coisa, aquele trabalho é para você garantir o sustento. Depois você tem a Revolução, meu amigo, e acho que o trabalho de marketing em cima para as pessoas realmente terem a vida como trabalho foi, cara, a razão da tua existência é essa parada. Então por isso que eu ando com o crachazinho da empresa que é a marca, porque aquela marca tem significado, ela representa um pouco do quem eu quero ser, né? É muito doido isso. Então aí você está me contando, sabendo desse histórico, vendo o que aquele sociólogo diria lá, o Daniel Bell, década de 70, falou, vocês vão ver uma época daqui uns 30, 40 anos, meu amigo, que se vocês não se ligarem nisso, ninguém vai querer se associar a você. E você está me dizendo muito desse modelo, porque, cara, essa construção do projeto com a pessoa que você trabalha, eu achei muito legal a materialização disso, porque é exatamente esse ponto. Todo mundo tem um projeto de vida, todo mundo tem um propósito. O quanto a minha empresa contribui para a tua caminhada. É muito doido, é outra visão. É uma visão, porque essa visão do lucro para o acionista, é óbvio que ela tem um fundamento necessário. Uma empresa sem resultado não vive, ninguém fica. Mas não é este o fundamento que conecta o indivíduo na empresa. A base de conexão é eu, indivíduo, percebo que posso construir uma trajetória bacana aqui e ajudar esses caras a ganharem dinheiro, beleza? Se eu não atualizar o meu approach para as pessoas com uma visão de diálogo, de construção, de liberdade, eu tendo a perder os melhores. Sim. A gente está vendo um fenômeno no mundo chamado The Great Resignation, né? A grande renúncia, que não é uma expressão nova, ela foi descrita há alguns anos atrás, quase 15 anos atrás, pelo Anthony Clothes, que é o cara que criou o nome do termo grande renúncia, que significa o quê? Uma galera pedindo demissão, virou inclusive meme, TikTok, quit my job, dizendo, olha, eu não quero mais isso, repensei a minha vida. Este é um alerta para um conjunto, e aí não é só jovem, é um conjunto de movimentos da sociedade que passam a olhar o trabalho como também uma escolha conectada ao seu desenho de vida. Aí entra o que nós começamos a falar hoje. A empresa, eu consigo encaixar o trabalho num desenho de vida que faz sentido para mim? Eu vejo uma perspectiva de desenvolvimento bacana nessa empresa para realizar o meu projeto? Não. Eu tenho oportunidades de mercado, eu começo a olhar e vou embora. No Brasil, diferente do que a gente percebe nos Estados Unidos, onde surgiu a grande renúncia, a demissão voluntária do Great Resignation está concentrado em pessoas com nível superior. Os dados do CAGED mostram que em dezembro, janeiro e fevereiro, né, dezembro de 21, janeiro e fevereiro desse ano, nós tivemos os maiores volumes de pedido de demissão voluntária, de pessoas com nível superior, da história das medições do CAGED, mesmo com 12 milhões de desempregados. O que significa? As pessoas mais qualificadas têm oportunidade. Elas não estão sofrendo o problema da falta de oportunidades. Se a organização não tem uma atratividade para que esse indivíduo fique, ele começa a olhar mercado. E isso está gerando um pandemônio nas empresas. Nós, né, que trabalhamos com carreira e principalmente desenvolvimento, somos chamados com frequência, a fala da empresa é, a gente está perdendo muita gente, eu preciso olhar isso, o meu turnover é o maior da história, e a gente vê isso em empresas de tecnologia, em indústria, em mineração, está por tudo, energia. Por quê? Porque está mudando a lógica do trabalho. Se a gente não atualizar o nosso desenho organizacional, a nossa fala com as pessoas e continuar nos modelos de comando e controle, que a pessoa é um recurso para dar resultado para o acionista, que eu vou comandar a carreira dela para entregar aqui o meu resultado, a gente vai continuar perdendo pessoas. Sim. Eu tive a oportunidade de fazer um episódio do podcast aqui com o Scott Kaywood, que é o CEO da World at Work, que aliás fez a palestra de abertura do Conar. Eu não sei se você estava nessa. Não, eu cheguei à tarde no primeiro dia, não consegui participar da primeira. E foi bem legal, porque eu falei com ele no próprio episódio, e depois eu falei, cara, falando do Great Resignation, e ele falou assim, deixa eu mostrar um estudo que a gente fez recentemente, né? E ele falou assim, cara, esse movimento realmente é um movimento que
ainda não aparecem números expressivos com relação ao antes da pandemia e pós-pandemia. Eu falei, curioso, porque o que a gente tem visto é muito nessa linha. Eu falei, a nível mundial, a gente ainda vê uma equalização, mas vê que os números se sustentam. Então você fala, caramba, porque pós-pandemia você pensaria, é um cenário muito incerto, né? Pelo contrário, fez as pessoas refletirem ainda mais. Será que a nossa vida quase poderia ter sido abreviada alguns meses antes? E aí, é assim que eu quero tocar? Se eu tenho o mínimo de condição, se eu tenho uma reserva legal, eu falo, cara, não é assim. Tchau. Não há contribuição. Né, para alguns que, se só me resta essa vida, que eu viva da melhor forma possível, porque eu não vou ter outra chance, né, cara? Aí pronto, tchau. Empregador, isso, né? Tem um estudo, uma das pesquisadoras do nosso núcleo de pesquisa na Produtive, ela fez o doutorado dela sobre turnover voluntário, que é um tema que a gente estuda ano a ano. E o principal achado dela... Como é o nome dela? Manuela Zibel. A Manuela Zibel trabalhou, inclusive hoje ela é professora, ela participou do nosso núcleo, ela e a Maria Célia Lassance. Hoje a Maria Célia toca o nosso núcleo na Produtive. A Manuela Zibel participou, inclusive, da construção do nosso projeto, que chama Diálogos de Carreira, que é a abordagem para essa temática. Mas voltando ao turnover, o principal achado da Zibel é que o fator número 1 de turnover voluntário é a chamada força calculativa. O que é isso? Tem uma neblina na empresa, ninguém conversa comigo, eu não sei direito, o antigo plano de carreira morreu, e morreu mesmo, depois a gente pode falar disso, mas morreu, não tem mais o sequenciamento previsível, porque a empresa não tem previsibilidade do negócio. Mas o líder não está preparado para falar sobre carreira com as pessoas, porque ele acha que deveria ter o tal do plano também, que não tem. O indivíduo não tem esse diálogo, porque muitas vezes ele não é preparado e não tem musculatura para essa conversa, somado a uma certa insatisfação, né, de perspectiva, de desenvolvimento, com uma oportunidade de mercado. Então ele faz um cálculo, neblina interna, por esses motivos, versus uma oferta de mercado, e acaba se movimentando. Parte do turnover é incontrolável, que a gente chama força moral pró-troca. Tem pessoas que de tempo em tempo querem mudar a sua vida, mas tem uma parte do turnover que por diálogo, por justamente esse papel do líder conselheiro, por discutir perspectivas, a empresa consegue reduzir. Concordo. E esse é o approach contemporâneo que a gente defende. Você não vai evitar o fenômeno da grande renúncia para todas as pessoas. Tem algumas que vão dizer, cara, eu quero algo novo, eu gosto dessa empresa, mas eu quero algo novo, eu estou a fim de fazer um outro projeto, eu quero redesenhar minha vida, quero trabalhar num outro país, ou o que seja. Mas tem uma parte do turnover voluntário que é expressiva, que é essa ausência de perspectiva, que é baseada por uma neblina, é uma confusão conceitual, inclusive sobre carreira, que precisa ser debatida. E o núcleo dessa questão, Emerson, é a educação sobre carreira. Primeiro esclarecer o que é o quê. Quando eu chego nas empresas, eu pergunto assim, como é que funciona a carreira aqui? Como é que é o jogo? Eu estou entrando na empresa, né? Bem-vindo à empresa X. Como é que é o jogo? Boa parte das empresas não consegue responder isso. Não sabe. Ah, pois é, a gente é protagonismo, sim, mas como é que vocês fazem? Como é que é o modelo? Então, um statement contemporâneo, né? Qual é a nossa visão sobre o tema? A preparação do líder para ter um approach mais contemporâneo e o estímulo ao protagonismo, para mim, são as bases para essa discussão da carreira contemporânea. Você sabe que é muito doido isso? Porque a gente fez uma série aqui que nós pegamos um material europeu que falando o jeito de aprender e o que a Europa tem investido nisso. E a gente fez com o Ricardo. O Ricardo foi um executivo da Mali, um grande amigo nosso, e a discussão era essa. Porque para pensar, a instituição escola, ela não te dá um negócio que se chama jornada de aprendizado. Ela te encaixa dentro de uns cargos, né? Vamos chamar de cargos também, matérias, não há uma correlação delas de uma forma que incentive esse tipo de coisa. Porque o que você está me dizendo agora, nesse outro paradigma, é que antes eu tinha um cargo, então você se forma aqui, depois você se senta nessa cadeira, desempenha essas atividades. Esquece isso. Essa parada já foi. Então agora é uma correlação de conhecimentos que você possa ter. Que apesar de você estar na área jurídica da empresa, de repente ser um projeto de desenvolvimento de um produto, você pode estar numa squad agora que você contribua, cara. Porque o que você conhece, e às vezes não só daquela área de formação, mas, pô, eu gosto de estudar filosofia pra caramba.
Isso me ajudou já em muitas coisas. E talvez muita gente fale, mas cara, isso aí não você usa pra nada. Isso aí, porra, cara, usa pra caramba, bicho. É que talvez você não tá tendo uma noção um pouco mais ampla da condição de aplicação que você tem de conhecimento. Eu cheguei em você, e eu tô falando isso porque eu cheguei em você através daquela matéria que você participou na Você RH, você é colunista lá do Valor Econômico da Você RH, tem uma matéria que fala sobre carreira em nuvem, que inclusive é o conceito que você vai depois, na sequência, me dizer. E nessa linha, a Rocher fez um negócio bem legal que está citado lá, que uma ferramenta chama Workday, né? Que eles, basicamente, todo mundo pode anunciar um projeto ali dentro e qualquer pessoa em qualquer canto do mundo, né? Onde tem uma unidade, pode se candidatar e falar, cara, quero participar desse projeto. Quero me relacionar com as pessoas nos Estados Unidos, quero conhecer a galera lá da Alemanha, né? Contribuindo com o conhecimento que eu tenho. Diante disso, cara, essa é uma realidade muito exclusiva de quem está no hype ainda, na vanguarda das coisas. Como é que você vê isso? Quando a gente criou esse conceito, eu comecei a escrever sobre a carreira em nuvem. Qual era a ideia? E você trouxe o exemplo da Roche, e várias outras empresas vêm pensando isso também. Considerando que a carreira não é mais um sequenciamento de cargos, você precisa pensar novas alternativas para ofertar movimento e para que o indivíduo tenha esse conjunto de experiências significativas. É importante dizer, para quem está nos escutando, que o conceito de carreira em nuvem significa um conjunto de possibilidades de contribuição do indivíduo além da posição que ele ocupa. E antes de explicar isso no detalhe, eu quero voltar um passo para dizer o seguinte: por que o plano de carreira linear, que é aquele que você tinha um sequenciamento previsível, não é mais viável nas empresas? Porque a imprevisibilidade dos negócios trouxe para você uma dinâmica em que a organização não pode dizer com certeza onde você vai estar em X tempo, como era o modelo passado. Você vai ficar 2 anos aqui, 5 anos ali, 7 anos ali. Não tem como dizer. Então a gente fala em protagonismo. A estrutura linear, piramidal, não deixa de existir na maior parte das empresas. Eu não acredito que vai todo mundo virar Spotify, Amazon, porque você tem uma lógica de trabalho, muitas vezes por regulação, por visão da gestão, que precisa uma certa estrutura. Mas essa estrutura piramidal, ela já tem menos níveis do que teve no passado. Eu não tenho muitas ofertas objetivas de cargo, porque o espaço organizacional está mais restrito. Sim. Então, a carreira em nuvem ela surge como uma alternativa tangível de movimento para o indivíduo. Sim. Então, o Emerson ocupa uma posição na área de negócios, mas ele quer contribuir, por exemplo, na área de recursos humanos, porque ele estuda, ele gostaria de contribuir, não precisa mudar de cargo. Então, ele passa a ocupar um papel num squad, num hub, onde ele vai contribuir para aquela demanda, por exemplo, de gestão de pessoas. Sim. Isso não é novo do ponto de vista de conceito geral. O que é novo é a conexão disso com a temática de carreira e a legitimação disso como um movimento estruturado. Então, você se candidata ao projeto e não eu convido as pessoas mesmas da sempre a mesma panelinha. Então eu convido 2 ou 3 aqui, vou fazer um projeto. Isso sempre foi assim. O que a gente vem defendendo é que você tenha uma visão de carreira como indivíduo que pode ser no linear. Então, eu posso me candidatar, posso lutar por um crescimento numa posição nova na estrutura linear e também posso me candidatar a projetos que possam ser interessantes para o meu desenvolvimento. Sim. Então, o output da reflexão de carreira, do que eu quero para o meu desenvolvimento, pode se dar no linear e no não linear também, que é a carreira em nuvem. Eu concordo, é difícil embarcar todo mundo nessa e muita gente sai das organizações às vezes por falta de oportunidade, que foi um pouco do case aqui. Antes da gente começar a nossa gravação, eu estava na reunião com uma empresa e ela veio com a questão assim, cara, a gente precisa mudar os benefícios, a gente acha que tem que flexibilizar mais, porque foi apontado. Falei, beleza, tá, isso é uma tendência, escuta muita gente falar, estive no Conar, ouvi muita coisa, falei, legal. Mas uma coisa é você curar bem esse bench, por quê? O que a tua população quer? Qual que é a média de idade dela? Então, aí eu cito esse caso dessa farmacêutica e digo, cara, eles escolheram um problema para atacar, que era, pessoas deixam a nossa organização porque dizem que não tem oportunidade e vão para um startup, vão para outro lugar. A gente fala, pô, não tem oportunidade, que não é possível, velho. Pô, tem oportunidade pra caramba. Então, vamos estruturar algo em que dê condição
para as pessoas escolherem servirem alguma coisa e não necessariamente ser convidado. E aí, cara, é diferente. E eu acho que isso dá para medir bem o ROI da coisa, porque às vezes você tem muita ideia e falta isso às vezes para o RH, é conseguir estruturar que problema você quer atacar e o quanto de contribuição ele traz. Nesse caso, justifica pôr investimento. Fala, cara, vamos justificar aqui, ó, nós não vamos perder gente potencial, talentosa. Turnover tem que ter troca, cara. Você tem que trazer, isso é natural. Mas tem pessoas que você fala, esse cara ainda pode contribuir muito para o negócio, né? É isso, e você, nesses modelos mais flexíveis, você também consegue acelerar os seus processos de negócio. Porque uma das crenças do passado é que você tem um job description, uma caixinha, você tem que entregar isso e pronto. Muitas vezes você deu o seu exemplo pessoal, você estuda filosofia, tem outro que está estudando marketing, e não é de marketing, trabalha em finanças. Será que ele não pode dar uma contribuição potente para um projeto que a empresa precisa resolver? Então, o ativo intelectual desse grupo pode ser melhor explorado quando eu crio estruturas mais fluídas. Essa é a dinâmica do trabalho contemporâneo. Então, eu atendo vários interesses aí. Movimento para as pessoas, porque tem gente que quer oxigenação, o cara quer um desafio novo, ele quer pensar algo novo, ela quer olhar algo diferente para a carreira. Eu acelero projetos de negócio, porque eu tenho recursos e eu estimulo o protagonismo. Porque uma das mudanças que a gente defende nesse conceito é que você não deve impor a carreira em nuvem para ninguém. Eu chegar e dizer, Emerson, eu preciso que você vá para o Squad, porque a gente vai lançar uma versão nova do RPX aqui, mas alguém perguntou se isso faz sentido para a carreira do Emerson, se o life design dele comporta nesse momento mais coisas. Você comentou há pouco, né, lá no início da nossa conversa aqui, um pouco da organização, a gente discutiu, da vida pessoal. Por exemplo, você está com um filho pequeno. Será que nesse momento você quer um projeto novo? Isso precisa ser debatido. Então, isso que eu estou discutindo aqui agora é a prática de como você torna o protagonismo um elemento real na empresa. Eu faço diálogo com o indivíduo e ofereço possibilidades construindo com ele esse movimento e não impondo. Essa é a chance. Alguns líderes me dizem assim, mas Rafael, eu tenho 2 problemas com essa sua fala. Esses dias eu ouvi isso numa mineradora, um cliente nosso. Primeiro problema, no modelo antigo, que eu tinha um sequenciamento, eu dava previsibilidade para as pessoas. Hoje eu não tenho, ficou muito mais difícil. Segundo problema, nessa coisa de protagonismo, daqui a pouco o João é o meu melhor cara aqui e ele quer participar de um projeto ou até ir para uma outra área, e se eu liberar o cara, eu não entrego a minha meta. Como é que fica? Aí eu respondi para ele, olha, no primeiro problema, eu até nem sei se é melhor ou pior você ter um plano de carreira para oferecer. O fato é que ele não é mais viável, porque as estruturas são dinâmicas e eu não posso prometer cargo e previsibilidade de estrutura, porque os alvos são móveis, as coisas mudam. Então, o modelo mais de construção, de diálogo, de prontidão para o desafio que surge, ele pode gerar mais ansiedade, mas ele é o modelo possível para o mundo que a gente vive. Sim. E no segundo problema, que é você não liberar o talento, porque senão você não entrega a meta, é aquela velha máxima, se você não construir um espaço que faça sentido, ele vai fazer isso para o mercado, você vai perder igual. A diferença é que você não vai ter nem estratégia, porque ele vai simplesmente chegar e dizer, olha, meu amigo, cartão vermelho, estou indo embora. Sim. Então, nós precisamos ressignificar o potencial de contribuição das pessoas e a lógica que ainda é de comando e controle. Para fechar esse raciocínio, eu quero dar um dado. Um estudo recente do Gartner fez a seguinte pergunta para as pessoas, sobre movimentos de carreira, né, que é o que a gente está discutindo agora. A pergunta era assim, você sente que a sua carreira pode se desenvolver de forma não linear, ou seja, para projetos, movimentos horizontais e não só crescimento linear? 85% disse sim. Caramba. Aí veio a segunda pergunta. Você se sente encorajado pelo seu líder para explorar novas possibilidades na empresa? Não. 78% disse não. Por medo. Vou dizer para o Emerson que eu quero ir para um projeto, o que o cara vai pensar? Se eu disser que quero mudar para uma outra área, no linear mesmo, trocar de cargo, não é nem projeto, trocar de área, isso ainda é uma ofensa para muito líder. Então tem uma mudança da lógica de gestão de pessoas que precisa ser feita.
Sim. Cara, eu concordo. Eu tive uma conversa uma vez com um time sobre isso. E é toda essa estabilidade que o gestor quer passar em carreira. Eu tive um questionamento, né? E o Robson falou, cara, vamos parar para pensar, né? A gente tem essa estabilidade no mercado de competição em que a gente está? Não tem, cara. Então, como é que você quer trazer estabilidade para um time, que você quer trazer esse tipo de pensamento, sendo que a competição é voraz aqui, a gente tem que inovar o tempo todo, a gente tem que buscar. Então, que as pessoas estejam cientes de que há instabilidade. A gente tem que ter condições de trabalhar na instabilidade. O caos é o elemento crucial para a gente conseguir produzir algo novo, né? Não é a felicidade plena, é o caos. Então vamos entender que existe essa parada e de que forma a gente utiliza isso da melhor maneira, mantendo as pessoas sadias mentalmente, etc. Né? Então eu acho que é sensacional essa forma de pensar. Porque até dentro de casa a gente concorda absolutamente com isso, que a gente chama de mundo off-road aqui. Tem a trilha e tem o mundo que é. Sabe quando você tá no meio do mato, que você fala que você tem um carro tracionado e você fala, cara, eu vou dar uma seta pra esquerda aqui, agora eu vou entrar nessa fazenda aqui. Pô, mas não tem isso, não tem... Exatamente. Eu quero entrar nesse meio de mato e pra ver o que dá, né? Então a gente chama de mundo off-road dentro da carreira aqui, porque é a chance que as pessoas têm de interagir com outros projetos e se descobrir, cara. Fala, cara, pô, eu não imaginei que eu poderia ser um bom vendedor. Tá, daí, ó, top. Vem ser com a gente, cara, né? Pô, vem entregar o que você sabe, assim, né? E eu acho, Emerson, que a gente está diante de um novo contrato psicológico. Uhum. Porque o contrato psicológico, durante quase 100 anos, que é início do século XX até o final dele, era assim: você entra aqui na empresa, você é um recurso, eu mando, você faz. Tanto é que se a gente olha os modelos até pouco tempo atrás, era meio perigoso você dizer, mas não quero isso, esse projeto não faz sentido, meu propósito, isso era uma fase, você está escolhendo serviço, o que você quer? A empresa até pouco tempo atrás simplesmente comunicava a pessoa que ela ia mudar de área ou até de cidade. Emerson, boa tarde, você vai assumir a operação do Peru, boa viagem. Não tinha muita discussão, era um contrato psicológico pró-empresa. Uhum. As transformações decorrentes do final do século XX, que vem se intensificando no século XXI e aceleradas pela pandemia, trazem um novo contrato psicológico, em que os mais talentosos, que têm mais opções de carreira e de mercado, não querem mais uma carreira imposta pela empresa. Uhum. E isso exige diálogo. Só que o modelo mental do líder, principalmente pressionado por resultado de curto prazo no quarter, é um modelo de uso de recursos. Uhum. Então nós temos um dilema, nós temos um conflito brutal, que no final da nossa conversa aqui, as empresas todas olham lá, tá bem, mas como é que eu vou implementar isso? Isso é uma conversa bacana, simpática, mas o dia a dia é cruel, e é verdade. Enquanto a gente fala aqui, tem um líder pressionado que, se não foi bem no primeiro quarto, ele tem mais um para entregar a meta dele, senão ele está fora. Uhum. E aí ele vai liberar a pessoa para um projeto, ele vai dizer que... Então, nós temos que ter muita potência nas conversas com a liderança para mostrar os ganhos dessa transformação, porque eles existem, turnover, engajamento, a lógica de desenvolvimento de uma pessoa, quando ela é protagonista, é muito maior do que ela se sentir simplesmente um recurso sendo usado. Mas na média, e o dado que eu mostrei sobre da pesquisa do Gartner aponta isso, não é a realidade das empresas. Sim. A realidade das empresas, na média, claro que tem exceções, ainda as pessoas têm pouca liberdade para dizer o que pensam sobre a sua carreira, o líder investe muito pouco tempo nesse assunto, muito pouco tempo nesse assunto, e a organização ainda fica num dilema entre não ter um plano de carreira linear e estimular esse diálogo, esse protagonismo. Então, é um movimento de transição. Num dos últimos eventos presenciais grandes que eu fui, antes da pandemia, eu participo lá do Conselho Regional da AmCham, da Câmara Americana, né? E a gente trouxe o Ram Charan para o Brasil. Ele fez vários eventos, fez em São Paulo, fez BH, fez Curitiba, Porto Alegre. E eu estava num almoço com ele, o famoso guru indiano. E aí o que eu vou perguntar para esse cara aqui? Tem que aproveitar, né? Aí eu perguntei para ele, Ram, o que é esse tal líder orientado a pessoas que a gente tanto fala? Ele, inclusive, o Ram Charan, tem um monte de livros sobre isso, né? Aí ele estava almoçando, parou, me olhou e disse, look the schedule. Olha a agenda do líder. Quanto tempo ele tem
para conversar sobre o indivíduo, o que ele pensa sobre a carreira, o que ele está querendo, para onde ele vai. A gente infere o que é melhor para o outro e movimenta as pessoas como pecinhas para preencher o nosso organograma. Este modelo morreu. Nós temos que construir um novo statement de carreira que vai gerar dor, porque uma pessoa que tem bons resultados talvez não queira ficar na minha área. Um indivíduo que eu entendo que deveria ficar mais tempo aqui, talvez queira participar de um projeto, mas eu preciso mudar a lógica de gestão da carreira na empresa. Porque senão a gente vai continuar olhando o turnover, olhando lá a ponta final, ao invés de entender a causa raiz dos problemas, que é uma transformação da sociedade que precisa ser enfrentada pelas organizações. Cara, todo podcast é uma grande lição para mim, assim, eu olho para minha agenda e você disse agora, você tocou num ponto, sabe? Eu estou num momento, assim, atarefado em alguns projetos e eu falo, cara, eu começo a distanciar do time e eu sei que todo mundo, a galera escuta isso e eu tenho uma responsabilidade com eles e é o que eu estou te dizendo agora, né? Porque às vezes eu falo, cara, eu preciso estar perto, eu quero ouvir e às vezes eu não consigo fazer essa entrega e eu sei que isso... do ponto de vista da responsabilidade que eu tenho como líder, é falha, cara, sabe? E me magoa ao mesmo tempo, porque eu me cobro nesse ponto de vista, cara. Essa construção do projeto, você me disse outra coisa incrível. Olhar para o projeto das pessoas. Eu gosto de ouvir, sabe? Eu gosto quando alguém chega, cara, eu tô assistindo uma série, eu tô me envolvendo com isso. Puta, que legal, o que você vai tirar disso? E eu tento entrar nesse mundo, porque tudo isso complementa o ser. Né? É aquele cara que se alimenta de várias coisas e pode trazer contribuições para o negócio, comigo ou com quem for, cara. Com a ONG que ele serve, né, cara? Tem muito disso também. Onde é que você serve, que é além de um lugar que você tem que ter uma compensação por isso, né? Então... o projeto, eu sempre digo que o líder ele precisa conhecer os interesses de carreira de cada indivíduo do time dele, no mínimo. O que é interessante para o Emerson? O que o Emerson pensa, né? Se você fosse, por exemplo, da minha equipe, eu teria que conversar, Emerson, cara, o que você está pensando como próximo passo? O que é interessante para você em termos de estratégia de carreira? O que você está com vontade de aprender? Aonde tem pontos de desenvolvimento? Um diálogo de construção. E aí, operacionalizando isso, as empresas têm momentos, né, na média, rituais, mas eles estão ligados à performance majoritariamente. Sim. Não entregou, entregou. Não entregou, beleza. Por que não entregou? Tá bom, então vamos fazer um PDI para você desenvolver determinado ponto. Eles são modelos mecanicistas ligados à performance, mas não ao diálogo dos interesses do indivíduo. O que não impede, e eu nem vou fazer nenhuma apologia, porque não é isso que a gente defende, nenhum cliente, que a empresa deixe de olhar performance, porque é evidente que um dos elementos da carreira é a performance, mas não é só isso. Sim. E o outro, se a gente pudesse criar aqui um cabide de coisas para você colocar e abandonar, um outro seria a inferência, assumptions. Eu acho que sei o que é melhor para a sua carreira, então eu fico aqui na minha cabeça como líder maquinando o que é melhor, porque eu, bem intencionado, quero o melhor para o Emerson, mas o meu modelo de carreira, como eu construí a minha trajetória, pode não ser aquilo que faz sentido para você. Sim. A gente vê hoje um número crescente de pessoas, pelo seu life design, que foi o início da nossa conversa, que não querem, por exemplo, ser líder. Isso é um problema? Eu vou chamar ele de sem ambição porque eu quis ser líder? Ou vou ter um outro que quer mudar de área, mas ele não termina as coisas, ele é um cara que não é comprometido comigo, vai me deixar na mão. E a lógica do pensar sobre o outro, se eu abandono a inferência e entendo que a diversidade cognitiva também é importante, não é só a diversidade de gênero, né, de etnia, de orientação sexual, é também a diversidade de interesse. Um quer ser head de vendas, beleza. O outro não quer. O outro quer fazer academia às 5 da tarde e ficar na posição que ele está. O outro quer mudar de área. O outro quer ter uma carreira internacional. O outro está meio perdido e eu vou ter que investir tempo para ajudar ele a pensar o que ele quer para a vida dele. O líder precisa ter esse olhar de diversidade. Eu brinco que tem 2 competências essenciais para esse modelo de trabalho, que é a tolerância à frustração, porque a gente se frustra. Eu queria que o Emerson assumisse essa posição, isso é importante para a empresa e eu acho que vai ser maravilhoso para a carreira dele, mas ele não quer. Isso me frustra como
líder, mas eu tenho que tolerar essa frustração. E respeito às diferenças de projetos de carreira. A gente fala muito, né, dessa questão do respeito para as questões de gênero, para a gente, né, respeitar o indivíduo. Mas e o respeito aos interesses? Eu ainda escuto muito nas empresas bullying com quem não quer ser gestor. Pô, acomodado, rotula as pessoas. Então, se a gente fala de diversidade e inclusão, vamos incluir a diversidade de interesses como também uma diversidade possível. Cara, que top isso, cara. Quanta lição. Quantas lições, cara. Eu concordo absolutamente. Eu já fui, talvez, então, esse preconceituoso, sabe, cara? Abrindo um jogo contigo, assim, não tenho, né, de às vezes olhar e falar, por quê? Porque realmente você fala que às vezes o óculos que eu tô utilizando para enxergar a carreira do outro é o meu e não o dele, né? Eu tô querendo enxergar da minha forma e falo, cara, quem disse que a tua forma que é a mais adequada, ou que se encaixa? A gente foi treinado como líder para fazer isso. Eu me pego muitas vezes assim, eu estou inferindo o que é melhor para a pessoa, por melhor que seja a minha intenção. Não tem que é o mal da pessoa. Vamos considerar que o líder majoritariamente é preocupado com o time dele. A gente sabe que tem líder que tem uma agenda pessoal acima de tudo. Mas vamos considerar que tem muito líder interessado, genuinamente comprometido com o time. Mas a gente tem um modelo mental, e para mim essa é a grande mudança, baseado em inferência, comando e controle e sistemas lineares de carreira. E é aí que a gente tem que atacar. Esse é o núcleo, na minha visão, do problema. Então, eu não vou definir a carreira do Emerson, eu vou construir com ele. A carreira não surge, ela é construída. E essa construção, também não adianta eu dizer para o indivíduo, agora você é protagonista, virou um safari, se vira aí. Não dá, né? Eu tenho que também dedicar tempo, conversar, ajudar. Uma outra habilidade que eu acho importante para essa liderança contemporânea, Emerson, é o storytelling. Você contar a sua história, por exemplo, é bacana. Pô, eu fiz assim, eu entrei na empresa, eu entrei por marketing, depois eu assumi a área de negócio, foi importante eu fazer isso, foi uma escolha que eu fiz que agregou valor. Enfim, o outro pode se inspirar com isso e fazer as escolhas dele. Eu sempre digo, quando eu faço eventos, né, eu faço muitas webinars e palestras, enfim, para indivíduos, para a pessoa mesmo, cuidar da sua carreira. E gosto de fazer. Uma das habilidades do protagonista, porque a gente está falando muito do líder, mas eu acho legal falar do indivíduo também, é ser curioso. Como é que o Emerson fez a carreira dele? Mas o Joãozinho aqui, como é que fez? E o outro? O que disso eu vou aproveitar para a minha estratégia? E o líder pode ser um agente de interconexão. Pô, conversa lá com o Rafael, que o cara fez um negócio na carreira dele que eu acho que é bacana. Cara, acho que nesse ponto de networking interno, o Pedro é um cara que pode te dar umas dicas boas. Eu aqui, como seu gestor, vou falar para ajudar o indivíduo. E aí volta a questão que você se ressente, e eu também, é que muita gente tem pouco tempo para fazer isso. Para conversar sobre essas questões de estratégia de carreira, para onde você está pensando, como é que você vai fazer. E esta é a estratégia para engajar. O Vilmar Schaufelli, que é uma das maiores autoridades, na minha visão, hoje, sobre engajamento, ele tem um trabalho dele, que foi a tese de doutorado, que mostra que o líder que investe tempo nessas conversas de carreira e desenvolvimento consegue, em média, um engajamento 3 vezes maior do que o líder que não faz, considerando essa dinâmica do trabalho que a gente vê hoje. Sim. Não tem um plano estruturado, porque o plano é isso, o indivíduo vai ter que construir, não tem um caminho previsível para ele que a empresa oferece para ele colar no banheiro e ficar olhando, não tem. Ele vai ter que construir. E ele não tem conversas com a liderança, eu amplio o risco da força calculativa. Se eu tenho diálogos mais frequentes, eu tendo a engajar mais o time. E o Vilmar Schaufelli dá um segundo passo. Olha o que ele diz. Mesmo que não tenha um output objetivo da conversa, uma vaga, um cargo, o engajamento aumenta. Porque o ato de dialogar, o fórum para dialogar, é por si uma estratégia vencedora. Cara, ele tá solução até para casamento aí, né? E para qualquer tipo de relação. Porque quando não conversa, a coisa se estrupia, né? Um acha uma coisa, outro acha outra e começa aquela encrenca do caramba, né? Cara, não sei se você já viu, tem um livro que eu recomendo muito, que chama Mindset, né? Da Carol Dweck, lá, Mindset, a nova
psicologia do sucesso. E ela fala exatamente isso, que é uma abordagem um pouco diferente disso que a gente está falando, mas no fundo dá na mesma. Ela fala do modelo mental de crescimento, a história do lifelong learning. Eu tenho que estar sempre aprendendo e dialogando. E ela tem um capítulo dedicado a casamento, porque ela diz isso. O diálogo, muitas vezes, de expectativas, de interesse, o distanciamento é o que vai matando as relações. Sim. O cara está indo para um lado, a outra está para o outro. O casal, né, ele, ela, eles, elas, estão indo para lados, muitas vezes, e não estão discutindo. Então, você ter fórum para discutir diferenças, fórum para discutir caminhos, é importante. E isso, na prática organizacional, precisa ser ensinado. A gente chegou na Produtive a trabalhar, completando esse mês, 6 mil líderes que a gente fez diálogos sobre isso. E sobre esse projeto Diálogos de Carreira, que você citou até, inclusive, né, é uma metodologia, né? É uma metodologia para trabalhar isso que a gente está falando. É uma crença que a gente tem de conceito, e ao longo dos anos a gente foi construindo um método para tornar isso viável. Porque também chegar para o líder e dizer, cara, tem que conversar. Sim, mas como? Quanto tempo? Como é que eu faço? Qual é a frequência? Por onde eu começo? Porque parte do problema também desse distanciamento é o medo do que fazer com a conversa. Pô, ele vai pedir aumento, eu não sei dizer que não tem. Eu vou, como é? Eu acho que como líder eu tenho que oferecer um cargo para ele crescer. Como eu não tenho, então eu fujo da conversa. Então, é também ajudar a liderança a lidar com os medos, porque tudo isso que a gente está dizendo é uma transformação importante, né? É uma mudança grande nas relações de trabalho. E a gente precisa debater com a liderança. Eu tenho dedicado muito do meu tempo. Eu gravei no ano passado alguns módulos do MBA em carreira, em liderança e carreira, né, para uma instituição, e muito das conversas que eu tive lá no MBA eram a angústia das áreas de gestão de pessoas e dos líderes do como fazer. Então, porque conceitualmente faz sentido. O duro é colocar no dia a dia, né? O duro é colocar na prática. E eu tenho me dedicado muito a contribuir nisso. Você falou lá eu escrevo lá para o Valor Econômico, para você RH, agora estou participando do LinkedIn Creator também, e muito do que eu tenho tentado fazer, além de inspirar do porquê, é ajudar no como. Você escreveu uma matéria agora, chama Construindo uma Carreira Genuína e Inteligente, né? Acho que é das últimas ali, né? De contribuições para o LinkedIn, né? E tem um pouco disso, cara. Bastante disso. Na verdade, você transpira aí o que você está dizendo lá, né? Até teve um artigo também para o Valor. Esse é uma lógica do pensar. Tem um pouco a ver com o trabalho do Simon Sinek, aquele, né? Do Comece pelo Porquê. Top. E aí eu uso um conceito de que a carreira inteligente que eu preciso construir como indivíduo passa pelo porquê que eu quero algo, né? Por que eu quero marketing? Ou por que eu quero vendas? Por que eu quero trabalhar nessa área? Ou por que eu gostaria de mudar? O como eu vou fazer isso e com quem? Quais são as conexões que são necessárias para fazer? E que eu, indivíduo, preciso trabalhar essas 3 questões. Porque eu também acho que carreira... e vocês trabalham muito com isso também, né, Emerson? Precisa de método. Eu, indivíduo, gerindo a minha carreira, eu, líder, a minha e apoiando o meu time, e eu, organização, estruturando a temática de carreira. Que é um tema que tem muita carga subjetiva, é um tema que tem complexidades, e se a gente ajuda as pessoas estruturando uma metodologia, ajudando na reflexão, a gente avança mais rápido. Eu concordo absolutamente. Cara, você tá me dizendo isso e tem 2 leads que chegaram recentemente para mim, de empresas que a gente faz um trabalho legal e depois a liderança... Como é que a liderança aplica? Eles têm muita dificuldade nessa linha. Pô, porque o líder é o seguinte, cara. O cara não pode caminhar pro próximo passo? Pô, o RH não é legal, tá vendo? Ó, o RH que não quer. Ah, consegue uma evolução salarial, qualquer coisa? Tá vendo como eu sou bom contigo? Então você tem uma liderança que ainda é desse tipo. A notícia é ruim, vamos jogar na costa dos caras, deixa que a boa, eu digo que é comigo, né? E é legal porque eu acho que o trabalho que a Produtive tem é um trabalho muito de conscientização e formação da liderança também, né? Que cai como uma luva. Eu não sabia quem indicar. Porque, assim, de certa forma a gente vive isso, mas é difícil a gente entrar nesses projetos porque treinamento com a liderança é um outro business, cara. E eu vou indicar você para as duas. Que engraçado como as coisas surgem. Depois que a gente desligar o podcast, na parte da tarde eu vou te indicar, eu vou escrever para essas empresas e vou dizer para você quem é, porque eu acho que vai ter um papo bem legal, cara. Sempre aparecem casos assim, cara.
Legal, eu acho que sim, eu acho que os nossos trabalhos são complementares, e essa parte do desenvolvimento da liderança para usar bem as ferramentas de carreira que estão sendo construídas e o statement que a empresa está fazendo sobre trilhas é fundamental, porque se a gente lança um projeto novo com um modelo mental antigo, Sim, a gente perde muito. sim. E muito do trabalho que a gente tem feito com as organizações é nessa linha. É preparar o indivíduo, preparar a liderança para conversar nessa nova dinâmica. Uhum. Eu, eu, Bacana. eu trouxe num podcast aqui aquele livro O Anticarreira, do Joseph Tepperman. Já ouviu falar desse livro? Desse Sim, movimento? o É. anti-carreira. É. E na época, quando veio, foi Claro, engraçado. o Joseph é um amigão meu. Ah, é? Cara, foi muito legal porque eu trouxe um episódio com o Manuel Nóbrega, que também escreve parte desse livro com ele ali. Tem uma Sim, inserção, né? E aí foi muito engraçado. Ele falou, cara, você tá me convidando para esse podcast? E na época ele falou assim, mas eu acho que eu vou falar umas coisas que não vai ser legal pra tua empresa. Aí eu falei, pô, então é agora mesmo que eu quero que você venha, pô. Vem aqui para dizer qual é que é desse movimento. Porque eu olho pra carreira em nuvem, da forma como... É legal quando a gente consegue estruturar um pensamento que às vezes é muito abstrato em algo que é factível, né? Carreira em nuvem. Então você consegue... O anticarreira, quer dizer, eu quero... O anticarreira eu olho mais como um manifesto do que como um método, porque eu vou pensar muito em propósito. Agora, o carreira em nuvem, dessa forma materializada, já começa a materializar no sentido de você olha para o propósito, você rediscute a tua vida como protagonista, mas chega nesse momento e tenta canalizar agora para algumas áreas de conhecimento que você gosta, tenta ver se a tua empresa te dá método para você aplicar um pouco disso, né? Então, é quase como uma direção, né? Você conhece, então, o material deles? Você também enxerga essa correlação? Ou você falou, cara, não tem nada a ver com o que você falou agora? Não, eu acho que sim, eu conheço bem, tive algumas conversas e me dou super bem com o Joseph, que escreveu o livro, e eu acho que sim, mas aí no conceito do indivíduo, né? Eu acho que eu conectaria o anticarreira com a era da trabalhabilidade. Quer dizer, Uhum. qual é o manifesto? Eu concordo com essa reflexão, que a carreira, como um sequenciamento de cargos, em que você vai buscando as caixinhas, elas não é o melhor jeito de olhar o seu potencial de contribuição. Uhum. Eu uso a expressão trabalhabilidade já há alguns anos, né, que é a pós-empregabilidade. E trabalhabilidade do ponto de vista do indivíduo é olhar a minha carreira além do emprego. Uhum. Então, eu ter possibilidade de contribuir numa empresa, dar consultoria, estruturar um outro jeito de trabalho interino, o meu olhar sobre desenvolvimento profissional sem considerar aquele conceito linear de entro numa empresa, trabalho nela, me aposento nela, que são ciclos do passado. Então, Sim. nesse conceito, trabalhabilidade, o anti-carreira, claro que é um exercício, a gente vai olhar, né, a expressão carreira ser associada a emprego, eu concordo com anti-carreira, Uhum. mas eu já acho que carreira não se olha só por emprego, e, Sim. portanto, carreira continua existindo. Sim. Então, se você disser que é anti-emprego, não como apologia contrária ao modelo do emprego, mas que o olhar do indivíduo não pode ser só esse. Sim. E essa é uma defesa, se eu olhar um dos primeiros artigos que eu escrevi quando o Valor me convidou para escrever, que foi em 2012, 2013, o nome do artigo era A Lagoa Secou, alguma coisa assim, e eu faço uma analogia com aquela pessoa que está sempre pescando no mesmo lugar, e um dia secou, não tem, aí eu conto uma história lá para no fundo dizer o seguinte, o mundo do trabalho também é assim, porque a gente começou na Produtive 27 anos atrás trabalhando com recolocação, Uhum. transição de carreira, a gente faz isso até hoje, tem lá quase 70 pessoas no nosso time trabalhando nisso, que é a parte de outplacement e carreira. E muitos profissionais secam a lagoa do emprego sem pensar alternativas ao longo da sua vida. Então, Uhum. nesse sentido, o anticarreirismo do ponto de vista do emprego, ele é mais do que necessário, Sim. porque na ótica do novo mundo do trabalho, como a gente está falando em arquitetura em nuvem, transformação das empresas, o indivíduo também tem que mudar o modelo mental dele para deixar de entender que a empresa é um sequenciamento como se ele estivesse na escola. É. Não é. Ele tem que construir alternativas. É uma contribuição pro protagonismo. Por isso que eu até deixei anotado, porque eu acho que ajuda pra caramba, né? Eu acho que, cara, você ter um contrato
sem ser uma carteira assinada, mas de prestação de serviço, eu até brinco com isso às vezes, cara, você é um PJ numa empresa por projetos. Isso é tão maluco e legal, porque assim, não tem o próximo, a não ser que haja vontade de você ter. É você pilotar uma equipe de Fórmula 1, cara. Te dou 3 anos aqui. Daí, chegando próximo do fim do contrato, ou um jogador de futebol, e aí? Cara, as pessoas olham para os seus indicadores, a condição que você tem para projetar talvez mais uma caminhada, senão tchau. Então isso te dá aquela gana de performance no sentido, eu tenho que fazer um bom trabalho, cara, porque não é fixo. Eu não tô aqui só para a empresa me dar uma compensação e eu entrego. Não, ou eu entrego algo realmente relevante, aplico o melhor que eu posso, ou tô enrolado. Né? É isso, isso é a trabalhabilidade. Eu estou olhando a minha carreira como um ativo intelectual. O formato pode ser CLT, pode ser prestação de serviço, pode ser empreender, Sim. Pode ser sócio. Então, eu acho que é nessa linha que a gente precisa caminhar. Rafael, que legal, cara. Ó, a gente poderia falar de muita coisa aqui, mas, enfim, vamos ter que marcar um segundo episódio. Tem algo que eu não te... Tem algo que você gostaria de falar que eu não te perguntei, cara? Eu acho que, para fechar assim a minha fala, um adicional aí, eu queria só dar uma notícia aqui de uma coisa que eu venho trabalhando que chama Era da Personalização. Uhum. Como um fechamento assim dessa visão de transformação do trabalho. O novo mundo do trabalho exige que as organizações personalizem as experiências. O one size fits all não funciona mais, um modelo para todo mundo. Eu vou ter que ter macro diretriz e toda empresa precisa ter, mas a habilidade do líder vai ser personalizar as experiências, conseguir customizar as possibilidades de carreira daquele indivíduo para aumentar o engajamento. Então, uma reflexão final eu acho que nós estamos numa era que até pouco tempo atrás eu falava de trabalhabilidade, que tem a ver com esse tema do protagonismo, da transformação, do diálogo, e agora a gente entra numa era de personalização, maior flexibilidade, dedicar tempo para essa conversa mais próxima. E se a gente continuar com a justificativa que não tem tempo e que não dá e que eu quero que o RH resolva os problemas, eu vou cada vez mais ter problema de turnover. Sim. Então, eu acho que a gente tem um desafio, nós todos, né, como que somos operadores do tema carreira, que discutimos isso, mas que ao mesmo tempo temos equipe, estruturas, de qualificar os nossos processos para apoiar os indivíduos na construção da sua trajetória. Isso é incrível, essa mensagem eu concordo realmente, foi 10, cara. Essa série de podcasts que vai sair junto com o Arthur agora no mês de maio e junho, vai ser muito legal. Eu trouxe o Bruno Andrade para falar só de experiência. Ele é diretor de experiência lá da Qualtrics, que, os caras atendem Disney, muita gente, assim. Então, tudo soma e tá ligado muito a esse tema, é o que você quis colocar, cara. Fantástico, meu. Rafael, te agradeço muito pela presença. Foi uma honra, cara, ter você aqui. Espero que você tenha curtido também. E você que tá ouvindo o episódio, senta o dedo no like se você curtiu, compartilha, manda pra longe, porque eu acho que tem que expandir a mente de muita gente nessa linha de sermos protagonistas e melhores líderes, cara. É isso aí, até mais. Tchau. Obrigado. Valeu, Emerson. Valeu, obrigado.